Só dando um tempinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todos estejam muito bem. É uma semana bastante atípica, com muita chuva e pouco sol, mas absolutamente necessária. Bom, dentro do programa Outubro Rosa, e nós vamos continuar com Novembro Azul, eu separei dois assuntos muito importantes. Constelar a enfermidade. Eu vou continuar com esse assunto muitos meses à frente, mas outubro e novembro nós vamos falar especificamente sobre as campanhas de outubro e novembro. Eu já falei sobre o que é a questão da mama, quais são as questões que são desenvolvidas pela mama e pelos canais da mama. Hoje eu vou falar especificamente sobre o câncer. É bem rápido, não tem muito o que ficar, porque todo mundo já tem muito conhecimento disso, mas qual é o olhar sistêmico disso, né? E, obviamente, eu vou levar um pouquinho para a questão mama, mulher, eu vou finalizar com isso, mas sobre o que eu vou falar é de todas as doenças, de todos os cânceres produzidos pelo corpo. Sistemicamente, isso não pertence a quem adoece. Sistemicamente, isso é de lá de trás, é uma forma de pertencimento. É o amor que adoece, né? É o amor que adoece e o amor que cura. O que é o amor que adoece e o que é o amor que cura? Então, assim, muitas pessoas acreditam que através de uma doença ou da própria morte, pode assumir o sofrimento de outro ou a culpa de outro membro da família e ficam doentes, né? É claro que isso não tem consciência, porque muitas vezes esse adoecimento é de alguém que a gente não vê, que a gente não conhece, ou que nós ficamos distantes, um irmão distante, um primeiro irmão de uma primeira família distante. Mas quem fica aqui, os mais novos, a geração seguinte, ela sempre vai olhar, porque existe esse vínculo, né? Então muitas vezes as pessoas não entendem por que eu tomei essa doença, enfim. Primeiro ponto, é muito importante que você avalie emocionalmente o que acontece com você, porque o câncer é um amor cego nosso para quem veio antes. É um amor cego que adoece profundamente a nossa alma. Então, por isso é sempre muito importante entender isso, entender em função de que isso ocorre, né? Até mesmo, não só isso, mas acidentes, algumas pessoas se suicidam, isso tudo porque sentem saudades de certos membros que não são vistos na família. E muitas vezes aborto, por isso é muito importante dar as devidas tratativas aos abortos, né? Dar as devidas tratativas aos entes perdidos. Nada é página virada dentro de um círculo familiar. Nada pode ser um segredo, gente. Nada pode ser um segredo dentro do círculo familiar, né? Então, essas pessoas fazem isso para se unir a por laços amorosos, laços genéticos. Nem mesmo conheceram, mas se unem a esses laços, se unem a essas pessoas. As observações feitas através das constelações faz com que você saia desse emaranhado e dê um salto quântico na direção da cura física. Sim, é possível isso acontecer, tá? A doença, ela sempre vai seguir a alma, sempre, né? E com essa necessidade de equilíbrio e compensação, anseia a doença pela morte. Então, eu falei um pouco até essa semana de sexualidade e morte. Então, onde tem tanta vida, tem tanta morte. As constelações se trata, assim, de vida e morte. Por isso é algo muito mais amplo na dimensão
do que em dimensões do que simplesmente o que a gente consegue enxergar. Não é só isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre... eu tô aqui com um livro para me orientar. É um livro sensacional que fala do amor do espírito. Então, como que a gente consegue... que amor cego é esse? Que amor é esse que vai e que a gente não né? Esse adoecimento da alma, onde que a alma segue, para onde ela vai, onde ela olha quando há o adoecimento. E é muito interessante, né? Porque quando essa pessoa adoece, principalmente com doenças graves como câncer, é importante olhar para a alma, porque o que o corpo físico está gritando é justamente o que a alma já havia falado há muito tempo. Bom, eu vou seguir aqui falando um pouco do que é o câncer. A pessoa que tem câncer, ou que desenvolve algum tipo de câncer, ela está dizendo intimamente: prefiro morrer do que me curvar profundamente para minha mãe. De alguma forma, essa pessoa, ela não tomou a mãe no coração, ela não entende a mãe que deu a vida ali. Como todas as enfermidades graves, o câncer é devido a questões com um excluidor e com um excluído. Ou um ou outro. Ou porque a pessoa está excluída, então eu preciso ir lá, ou por causa de um excluidor. Uma pessoa que resolveu excluir o outro. Um exemplo: um homem que abandona a sua primeira mulher com um filho, né? Abandona, segue a vida, muda de país e constrói uma segunda vida. Este homem foi excluidor de um primeiro sistema. E um primeiro sistema que impacta diretamente no segundo sistema e nas gerações seguintes. A pessoa mais velha, a mulher mais velha da geração seguinte vai olhar, a geração seguinte os netos, vão olhar para esta pessoa excluída, para esta mulher excluída, para esta filha excluída, gerando então para si uma série de questões, entre elas a doença. Se alguém não vier antes e adoecer antes e morrer por isso antes. Na fase ativa, então essa é a questão do excluidor. Cris, mas como é que eu vou saber? Quando você abre o campo sistêmico, você tem como entender de onde vem isso. Na fase ativa, ou na fase de resolução, vários conflitos ou traumas vêm à tona, né, para se resolver. E quanto mais você conseguir resolver, melhor vai ser para a cura desse problema, dessa questão, né? Segundo o câncer, o trauma que desencadeou, segundo as pessoas que vivem câncer, ou que as pesquisas que viveram câncer, os traumas que desencadearam a questão acontece entre 1 mês antes e 18 meses antes, em média, até 2 anos pode acontecer isso. Então aconteceu comigo alguma coisa 2 anos atrás, mais pra frente, 18 a 24 meses à frente, eu desenvolvo a doença. E esse trauma, ele sempre, muitas vezes, vai estar sendo repetido, como os antepassados fizeram antes. É fácil falar. É uma doença de muita dor, é uma doença de muito medo, é uma doença, enfim. E por que o câncer de mama? Sempre tem a ver com as relações amorosas,
com as relações de mãe e filho e com as relações de mãe, de marido e mulher. Às vezes a relação de perda de um ente querido, perda de filhos, mas principalmente, se for a mama esquerda, eu vou repetir isso, tem a ver com diminuir, querer ser mãe de um homem que deveria cuidar de você. Querer ser mãe de alguém que diminuir os homens, em outras palavras. Câncer da mama esquerda é diminuir os homens. Ah, mas eu não diminuo, tá bom. Então você tá olhando para alguma mulher que diminui e você tenta salvar essa pessoa, essa mulher, ou enfim. A mama direita são todas as questões amorosas. Eu já deixei um vídeo sobre isso, de filho e a maternidade e o quanto o meu ninho fica vazio. Então, essa parte da mulher é a parte da nutrição, é a parte da sensualidade, é a parte onde ela é a abertura, né? É o coração, é tudo que vem daqui é realmente algo muito poderoso. Então, fica aqui um final para vocês pensarem um pouco. Se o câncer é algo que eu olho para os meus antepassados, é algo que eu desenvolvo a partir de um trauma, como eu posso então evoluir para que isso não aconteça? Olhe sempre para quem veio antes e procure incluir essa pessoa. Mas a inclusão tem que ser sempre no seu coração. A inclusão é, mesmo que você não conheça, mesmo que não faça sentido, mesmo que olha para todas essas pessoas que vieram antes e acolha no seu coração. Essa é a melhor forma que você tem de honrar esses antepassados e se liberar desse peso que é o câncer. Então, nesse Outubro Rosa, eu peço que você toque a sua consciência, que você toque a sua árvore genealógica, que você conheça quem são as pessoas que vieram antes, para que você jamais tenha que passar por isso. Eu encerro por aqui, deixando um grande beijo para vocês, um fraterno abraço e uma boa semana. Até mais!